E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conflito que, no fundo, define a nossa era. Essa briga constante entre a nossa biologia, que é super antiga, e o mundo maluco que a gente construiu. É quase como se a gente estivesse vivendo no passado de um futuro que já chegou. Vamos tentar entender juntos que bagunça é essa. Para a gente começar, vamos respirar fundo e colocar as coisas em perspectiva. Essa frase aqui é um belo tapa de realidade, né? Ela nos lembra do nosso verdadeiro tamanho no universo. A gente não é o centro de tudo. Somos, na verdade, um evento bem recente e, olha, bem passageiro numa história geológica que é gigantesca. É um convite, entanto, para a gente ser um pouco mais humilde. E aqui está o grande paradoxo. Pensa bem, a gente evoluiu dentro da teia da vida, 100% dependente dela. Mesmo assim, a gente construiu uma civilização inteira baseada na ideia de que podemos dominar a natureza, de que estamos separados dela. Esse é o dilema que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, vamos começar com uma mudança radical de ponto de vista. Que tal a gente fazer como os astronautas e dar uma espiada na Terra lá de longe? O que eles enxergam lá de cima revela uma verdade assim surpreendente sobre a nossa casa. Isso é o que chamam de efeito de visão geral. Quando você está lá em cima, as fronteiras, os países, tudo isso que a gente inventou simplesmente some. O que você vê é um único organismo vivo, pulsante, protegido por uma casquinha azul que é quase transparente. Os astronautas são unânimes. É chocante perceber o quão fina e frágil é essa camada e o quanto a gente aqui embaixo consegue bagunçar com ela. Ok, agora a gente vai fazer o caminho contrário. Vamos olhar para dentro. Porque a raiz de muitos dos nossos maiores desafios não está lá fora, está aqui. O nosso cérebro, gente, foi programado para um mundo que não existe mais. Olha que incrível essa linha do tempo. Ela mostra o quão recente é tudo isso que a gente chama de sociedade. Por 99,9% da nossa história, fomos caçadores-coletores. A agricultura já foi uma revolução, mas a revolução industrial, isso foi ontem. É literalmente um piscar de olhos na nossa história evolutiva. Nosso cérebro simplesmente não teve tempo de baixar a atualização. E é aqui que o bicho pega. Nosso cérebro tem basicamente dois sistemas que vivem num cabo de guerra. Tem o sistema rápido, que é nosso piloto automático, nosso instinto de sobrevivência. Ele é ótimo para reagir a um tigre na sua frente. O problema é que uma crise como a climática não é um tigre. Para lidar com ela, a gente precisa do sistema lento, o nosso lado racional. Ele é super inteligente, mas, vamos ser sinceros, ele é meio preguiçoso e quase sempre perde a briga para o pânico ou para o desejo do agora. E essa nossa fiação antiga, essa nossa vulnerabilidade é explorada o tempo todo. Nosso desejo por status, por coisas novas, por recompensa imediata, é um prato cheio para um mundo que vive de marketing e que nos empurra o tempo todo a consumir mais e mais, fazendo a gente confundir o que a gente deseja com o que a gente realmente precisa. Agora, vamos adicionar a essa mistura um ingrediente que simplesmente turbinou tudo. A descoberta de uma energia que parecia infinita e que mudou completamente as regras do jogo para a humanidade. Olha que contraste poderoso. Nossos ancestrais viviam num fluxo de energia em tempo real, sabe? O sol batia na planta, o bicho comia a planta, eles comiam o bicho. Era um ciclo. A gente, hoje, a gente está literalmente minerando milhões de anos de luz solar que foi armazenada debaixo da Terra. De certa forma, a nossa sociedade é feita de petróleo, de carvão. E essa energia era absurdamente barata e eficiente. No comecinho da era do petróleo, para cada um barril de energia que você gastava para perfurar, você tirava 100 de volta. 100! Era como ter centenas de escravos de energia trabalhando para a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parecia mágica, um poder que não tinha fim. Então você pega esse cérebro antigo, turbina ele com essa energia mágica e o que acontece? A gente cria algo completamente novo, um sistema global, todo interligado, que funciona
quase como se tivesse vida própria. A melhor analogia é pensar numa colmeia ou num formigueiro. Assim como cada formiguinha trabalha para a colônia, cada um de nós, com nossas ações, trabalha para esse superorganismo global. É um sistema gigantesco de comércio, finanças, tecnologia, que nos sustenta, claro, mas que no fim do dia opera com uma lógica própria, que está muito além do controle de qualquer pessoa, de qualquer governo. E como é que esse bicho funciona? O objetivo dele não é o nosso bem-estar, é a própria expansão. E para isso, ele é mestre em uma coisa: esconder os custos reais das coisas. Ele também nos torna totalmente dependentes. É quase impossível viver fora dele hoje em dia. E o mais bizarro é que, com a soma das nossas pequenas ações individuais, ele cria consequências gigantescas e não intencionais, como as mudanças climáticas, que ninguém, sozinho, planejou ou desejou. E esse é o tal paradoxo da conveniência. A gente clica num botão e pronto, um produto aparece na nossa porta. Quanto mais fácil fica, menos a gente tem ideia da jornada maluca, da energia gasta, do custo humano e ambiental por trás de cada coisinha que a gente compra. Ok, diante desse cenário todo, a pergunta de $1 milhão é: como a gente muda o rumo dessa história? E se a resposta não for uma nova tecnologia milagrosa, mas sim uma evolução fundamental na nossa forma de pensar? E aqui a gente chega no ponto central, talvez o mais desconfortável. Fica mostrando mais gráficos, mais dados sobre o tamanho do problema, não está funcionando. Na verdade, muitas vezes só gera medo e paralisa as pessoas. A verdadeira virada de chave, talvez, não esteja no que a gente pensa, mas em como a gente pensa. A gente precisa urgentemente trocar de história. Em vez de ficar caçando vilões, a gente precisa reconhecer que todo mundo faz parte do sistema. Em vez de apelar para o medo, a gente tem que inspirar um senso de propósito, de trabalho em conjunto. E, principalmente, em vez de ficar esperando um herói ou uma tecnologia salvadora, a mudança começa aqui, na nossa própria mentalidade. Essa é a real necessidade evolutiva do nosso tempo. Ficar brigando entre nós é um luxo que a gente simplesmente não pode mais pagar. A cooperação, ombro a ombro, não para disputar as migalhas do presente, mas para construir ativamente o futuro que a gente quer, esse é o único caminho possível. Eu acho essa citação simplesmente genial. Ela muda a perspectiva. Essa mudança de consciência não é um sacrifício, é uma descoberta. Da mesma forma que dominar o fogo lá atrás nos transformou para sempre, dominar o que ele chama de energia do amor, que nada mais é do que cooperação, empatia, propósito compartilhado, vai ser uma revolução tão grande quanto. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é bem pessoal. Olhando para esse problemão todo, a gente se sente pequeno, né? Mas talvez a resposta não esteja em atos heróicos que a gente não consegue sustentar. E sim em algo que vem de dentro. Não se trata de fazer uma coisinha aqui ou ali só para aliviar a consciência. A questão é encontrar qual é a sua contribuição autêntica. Algo que flui de quem você é, do seu trabalho, dos seus talentos, das suas paixões, algo que você consegue manter a longo prazo porque faz parte de você. Então, a gente termina com essa pergunta que é para você. No meio de toda essa complexidade, qual é o seu dom único? O que só você, com a sua história, suas habilidades e sua paixão, pode oferecer para ajudar a construir o futuro que você quer ver? A sua resposta pode ser o começo de tudo.